mar estava agitado desde cedo, mas ninguém parecia preocupado de verdade. Eu não era marinheiro, estava naquele navio por trabalho, uma viagem que deveria ser simples, alguns dias cruzando o oceano e pronto. Mas mesmo sem experiência, dava para perceber que havia algo errado. O vento não era constante, ele vinha em rajadas fortes, irregulares. O céu estava pesado, carregado, como se estivesse prestes a desabar a qualquer momento. Ainda assim, o navio seguiu, até que a tempestade veio. Não foi gradual, não foi uma chuva leve que foi piorando. Foi como se o céu simplesmente tivesse decidido cair de uma vez. O convés virou um caos em segundos. Ondas enormes batiam contra o casco, jogando água para todos os lados. A madeira rangia alto, como se estivesse prestes a partir. Tripulantes corriam, gritavam ordens que eu não entendia. Eu tentei me segurar em uma das cordas, mas a força do vento era absurda. Mal conseguia ficar de pé. Então veio a onda. Eu não vi de onde veio, só senti o impacto. Foi como ser atingido por uma parede. Fui jogado contra o convés, perdi o ar, e antes que pudesse reagir, outra onda veio por cima. Quando tentei me levantar, já era tarde. O navio inclinou, algo se partiu, e eu simplesmente fui levado. Caí no mar. A água estava gelada. O choque quase fez meu corpo travar. Tentei nadar, mas era impossível saber para onde ir. As ondas me empurravam de um lado para o outro, girando tudo. Engoli água, perdi o controle. Foi puro instinto que me fez agarrar um pedaço de madeira que estava boiando perto de mim. Eu me agarrei com tudo, como se aquilo fosse a única coisa que existia no mundo. E talvez fosse mesmo. Não sei quanto tempo fiquei ali. Pode ter sido pouco, pode ter sido horas. Em algum momento, eu apaguei. Quando acordei, estava na areia. Demorei um pouco para entender o que tinha acontecido. Minha cabeça doía, minha garganta ardia por causa da água salgada, e meu corpo inteiro estava pesado. Virei de lado e cuspi água. Respirei fundo várias vezes até o ar começar a entrar direito. Depois olhei em volta. Uma praia longa, vazia. Nenhum sinal do navio. Nenhuma pessoa. Só o mar. E uma floresta logo depois da faixa de areia. Levantei devagar. Meu corpo doía, mas nada parecia quebrado. Tive sorte, muita sorte. E isso significava uma coisa. Agora dependia só de mim. A primeira coisa que senti foi sede. Minha boca estava seca. Minha língua parecia grossa. Eu precisava de água, e rápido. Caminhei pela praia, procurando alguma coisa. Um rio, algum sinal de água doce. Mas não encontrei nada. O mar não servia. Beber água salgada só pioraria tudo. Foi então que vi alguns cocos espalhados perto de algumas árvores mais afastadas. Não foi fácil abrir. Usei uma pedra, bati várias vezes até conseguir rachar a casca. Quando finalmente consegui, bebi a água de dentro com cuidado, sem exagerar. Não era muito, mas ajudou. Depois disso comecei a pensar com mais clareza. Se eu quisesse sobreviver, precisava sair da praia. Ali não tinha recursos suficientes. A floresta era um risco, mas também era a única opção. Antes de entrar, procurei algo que pudesse usar como arma. Encontrei um galho firme e afiei uma das pontas usando uma pedra. Não ficou perfeito, mas já era melhor do que nada. Respirei fundo e segui em direção à mata. A diferença foi imediata. A temperatura caiu, o ar ficou mais úmido e a luz praticamente desapareceu. As árvores eram altas e muito próximas umas das outras. O chão era irregular, cheio de raízes e folhas. Caminhei com cuidado, marcando o caminho como podia, quebrando galhos, riscando troncos com pedra. Eu sabia que me perder ali seria um problema sério. Depois de um tempo, encontrei o que precisava. Água. Um pequeno riacho correndo entre as árvores. Não era largo, mas era o suficiente. Ajoelhei,
e observei antes de beber. A água parecia limpa, corrente, sem cheiro estranho. Ainda assim, bebi pouco, só o suficiente para matar a sede. Depois comecei a pensar no abrigo. Escolhi-me um lugar um pouco mais alto, perto o bastante da água, mas não colado nela. Usei galhos maiores como base e folhas grandes para cobrir. Amarrei tudo com cipós. Não ficou bonito, mas funcionava. O próximo problema era o fogo. Sem isqueiro, sem fósforo, tive que recorrer à fricção. Demorou muito mais do que eu esperava. Minhas mãos começaram a doer, depois a arder, até que a pele começou a abrir. Mas eu não podia parar. Quando finalmente consegui uma brasa, tratei como se fosse algo precioso. Alimentei com folhas secas, depois com gravetos, até conseguir uma chama estável. Aquilo fez toda a diferença. Com fogo eu tinha luz, calor e uma forma de afastar possíveis animais. Os primeiros dias foram focados em sobreviver. Pesquei no riacho com a lança improvisada. Não era eficiente, mas com paciência, consegui pegar alguns peixes pequenos. Também encontrei frutas, mas comi com cuidado, sempre esperando para ver se não fazia mal. Meu corpo começou a se adaptar, mas tinha uma coisa que me incomodava: o silêncio. Florestas costumam ser cheias de som, insetos, pássaros, qualquer coisa. Ali não. Era quieto demais. Na terceira noite, ouvi algo. Passos. Pareciam humanos, pesados, irregulares. Fiquei imóvel, segurando a lança, tentando identificar de onde vinha. Os passos pararam. Depois começaram de novo, mas não estavam indo embora. Estavam circulando, como se algo estivesse andando ao redor do meu acampamento. Não vi nada naquela noite, mas não dormi. No dia seguinte, encontrei marcas no chão, pegadas. Pareciam humanas, mas eram estranhas, mais longas, mais profundas do que deveriam ser. Segui por alguns metros, tentando entender melhor. Foi um erro. As pegadas simplesmente desapareciam, e depois apareciam de novo alguns metros à frente, como se quem as fez não estivesse sempre tocando o chão. Aquilo foi suficiente para eu desistir. Voltei para o acampamento. As noites seguintes foram piores. Os passos voltaram. Mais próximos. Mais frequentes. E então comecei a ouvir outra coisa. Sons baixos, como se alguém estivesse sussurrando. Não dava para entender nada, mas havia ritmo, como se fosse uma linguagem. Na sexta noite eu vi algo entre as árvores, alto, imóvel. Não consegui ver detalhes, só a silhueta. Fiquei olhando por um tempo, tentando ter certeza. E então, não estava mais lá. Aquilo me deixou em alerta constante. Eu já não estava pensando só em sobreviver. Estava pensando em sair dali. No dia seguinte, resolvi explorar mais a fundo. Segui na direção onde tinha visto aquela coisa. Andei por horas, até encontrar algo inesperado. Uma estrutura de pedra, antiga, coberta por raízes e vegetação. Parecia parte de uma construção maior, mas a maior parte estava soterrada ou destruída. No centro havia uma abertura, escura. Parecia levar para dentro. Eu hesitei, mas a curiosidade falou mais alto. Entrei. Lá dentro, o ar era mais frio. O cheiro era forte de umidade e algo podre. Usei uma tocha improvisada para enxergar. As paredes eram irregulares, cheias de marcas. Não pareciam inscrições, pareciam arranhões. O chão estava cheio de ossos, animais e alguns humanos. Isso deveria ter sido suficiente para me fazer sair, mas foi então que ouvi um som atrás de mim, como algo se arrastando. Virei devagar e vi. Era alto, magro. Os braços eram longos demais, as pernas finas. O corpo parecia errado, como se tivesse sido esticado além do normal. O rosto não parecia um rosto.
Era como se fosse aberto demais, cheio de dentes. Ele me observava, sem pressa. Dei um passo para trás. Ele deu 2 para frente. Muito rápido. Eu corri. Mas o lugar parecia não ter fim. O corredor se estendia, se distorcia. Eu tropecei e caí. A tocha apagou. Ficou tudo escuro. Antes que eu pudesse me levantar, senti algo me agarrando. Forte demais. Frio. Tentei me soltar, mas não consegui. E então veio a dor. Eu não consegui nem gritar direito. Tudo aconteceu rápido e ao mesmo tempo pareceu durar muito tempo. A última coisa que pensei foi simples. Eu deveria ter ficado na praia.